Começa agora o programa que traz informação de uma forma leve e agradável. O Conversa Franca está no ar. Com Dora Bomilca. Que bom estar com você toda semana. Hoje eu, Dora Bomilcar, recebo novamente, ela fez tanto sucesso alguns meses atrás, a minha amiga Lídice Meyer. A Lídice é antropóloga bíblica e historiadora das religiões. Ela também é escritora do excelente livro Cristianismo no Feminino. E hoje, novamente, você pode ganhar este livro. Você pode ligar para 0974181456 ou você também pode dar a sua contribuição no YouTube, youtube.com/RTM Brasil. Você quer ganhar? A minha pergunta para você: quais as missionárias ou pastoras que hoje atuam no campo e você quer fazer hoje uma homenagem? Fala o nome delas. Escreve, liga para cá e a gente vai saber quem são as missionárias ou pastoras que atuam no campo que você quer hoje homenagear. E você estará concorrendo ao livro da Lídice Meyer. Então, o programa Conversa Franca começa agora. Conversa Franca com Dora Bomilca. E o programa Conversa Franca hoje entrevista a Lídice Meyer. A Lídice, que é uma grande amiga, já há alguns meses veio falar sobre cristianismo no feminino. E hoje o nosso tema é a presença da mulher na vida da igreja. Eu queria então que a Lídice desse um olá para os nossos ouvintes e já nos contasse quem ela é. Olá, Dora. Eu sou Lídice Meyer, eu sou professora, sou antropóloga e tenho me dedicado a pesquisar sobre a mulher na Bíblia e a mulher na história do cristianismo. E é por isso que desta pesquisa nasceu o livro Cristianismo do Feminino, a presença da mulher na vida da igreja, editado pela editora Mundo Cristão. Lídice, como tem sido a reação sobre esta abordagem do feminino entre seus pares ou até na igreja? Tem sido muito positiva, viu, Dora? Eu também fiquei preocupada, mas graças a Deus a abordagem tem sido, uma recepção do livro tem sido muito positiva. É interessante observar que pastores, seminaristas têm me procurado, perguntado, pedido mais informações. Então eu acredito que esse livro tem realmente atingido a todas as igrejas, tem atingido a homens e a mulheres e pode sim estar contribuindo para melhorar o diálogo entre os homens e mulheres e melhorar também a presença e a atuação das mulheres na igreja. Agora, a importância das mulheres para Jesus se reflete atualmente na importância delas nas igrejas cristãs? Nem sempre. A igreja está muito dividida. Na verdade, há igrejas que, assim como no cristianismo primitivo, veem homens e mulheres com igual importância, permitindo que homens e mulheres exerçam todas as atividades na igreja, e igrejas que são mais fechadas com a atuação feminina. Então, podemos dizer que o que acontecia no período de Jesus, essa ideia de Jesus de não fazer acepção de pessoas e valorizar tanto homens quanto mulheres em igualdade, isso realmente hoje não acontece em todas as igrejas, mas há aquelas sim que são mais abertas à atuação feminina. Agora, se na igreja primitiva os dons eram distribuídos pelo Espírito Santo a todos, Lídice,
por que alguns interpretam os dons de liderança como apenas masculinos? Principalmente pelo desconhecimento. Infelizmente, com a tradução do texto para o português, muita coisa fica mal compreendida, principalmente porque a tradução de alguns termos que no grego são neutros, ou seja, podem ser aplicados tanto a homens quanto a mulheres, não é traduzido no português, às vezes entra para um termo cujo gênero em português é masculino, o que leva aqueles que estão lendo a Bíblia no português a compreenderem esses termos no masculino e por isso então aquele cargo seja só masculino. Então acredito que principalmente é o desconhecimento. Não entendemos o texto na língua original, as traduções para o português dificultam muitas vezes essa compreensão e por isso os cargos muitas vezes são colocados como apenas para homens, como não necessariamente isso acontece. Como, por exemplo, episcopos, que é traduzido como bispos, por exemplo, é um termo neutro. Poderia ser usado para mulheres quanto para homens. Mas pensamos sempre como masculino, porque no português, bispo é um termo masculino. Isso apenas como um exemplo. Quais aspectos da atuação feminina na igreja você acredita que ainda são invisíveis? Eu acho que o que é uma atuação feminina mais importante, isso desde os primórdios, mesmo na época do judaísmo e no surgimento do cristianismo, que é a atuação da mulher no ensino. A mulher, ela sempre foi ligada ao ensino dentro das suas casas. Ela é responsável pelos primeiros ensinos religiosos da religião, no judaísmo. Isso permaneceu também no cristianismo. Tanto que nas primeiras igrejas formadas pelo apóstolo Paulo, mulheres eram colocadas na liderança. As igrejas eram formadas na casa de mulheres, porque as mulheres eram responsáveis pelo ensino. Hoje, infelizmente, em muitas igrejas, as mulheres são designadas para ensinar quando o são para crianças e para mulheres. Nem sempre a igreja permite que as mulheres possam lecionar também para homens, indiferentemente do gênero. Mulher pode também ser uma professora dos homens, mas isso nem sempre acontece. Então esse é um dos ofícios femininos que acontecem hoje, mas que ainda são muito invisibilizados. E o Conversa Franca de hoje entrevista Lídice Meyer e o nosso tema, a presença da mulher na vida da igreja. E a pergunta que eu faço para você, quais as missionárias ou pastoras que hoje atuam no campo e você quer homenagear? Você pode dizer o nome delas através do telefone 974181456 ou ainda você pode dar a sua participação através do youtube.com/rtmbrasil. O Conversa Franca traz este tema empolgante para você. Conversa Franca com Dora Bomilca. E o Conversa Franca de hoje traz Lídice Meyer, ela que é antropóloga bíblica e historiadora das religiões, e escreveu um livro que pode ser seu, Cristianismo no Feminino. Você quer ganhar? Nós aguardamos então a sua participação. Lembrando que a pergunta que eu faço para você, quais as missionárias ou pastoras que hoje atuam no campo e você quer homenagear? Diga o nome delas, escreve para a gente, nós queremos realmente homenageá-las. Lídice, como você interpreta os textos bíblicos tradicionalmente usados para limitar a atuação das mulheres? Para compreender esse silenciamento da mulher em alguns textos bíblicos, precisamos primeiramente perceber que a Bíblia ela foi escrita aos poucos, nem sempre temos essa noção. Achamos que estava prontinha, né? Como se Deus entregasse um livro pronto. Não, isso não aconteceu desse jeito. O Novo Testamento foi sendo construído, primeiramente as cartas de Paulo, depois que foram os evangelhos, depois o livro de Atos. Então, há toda uma sequência histórica
onde a Bíblia foi sendo, o Novo Testamento, no caso, foi sendo escrito, e depois foi então sendo unificado para formar o que a gente chama do cânon, ou texto do Novo Testamento. Quando pensamos desta forma, vamos estudar também os aspectos literários de cada um desses textos para entender quando cada um deles foi escrito, e assim analisando o texto, de forma que a gente pode ver pela forma que foi escrito, as linguagens utilizadas, as referências históricas contidas no texto. Hoje podemos então datar mais ou menos esses textos. Então precisamos primeiramente entender isso. E fazendo isso, vamos descobrir que dentro das cartas paulinas, existem cartas que são consideradas escritas realmente pelo apóstolo Paulo. Nestas cartas, Paulo trata homens e mulheres em igualdade e não há nenhum silenciamento. E há cartas que são tidas como sendo editadas, ou seja, Paulo escreveu e posteriormente a igreja fez algumas modificações, porque passado por certas situações a igreja vai sendo adaptando também o texto que estava sendo utilizado. Quando observamos já essas diferenças, vamos descobrir que os dois textos que principalmente silenciam as mulheres, que são o texto de 1 Timóteo 2, de 11 a 15, e 1 Coríntios 14 a 33, eles aparecem nessas duas cartas, de Timóteo e de 1 Coríntios, como sendo chamadas interpolações. O que significa isso? Foram acréscimos posteriores às cartas. Então, por que sabe-se disso? Primeiro que a linguagem é diferente, começa a se observar a leitura, vai observando que, ora, por exemplo, está falando no singular, de repente vai para o plural, depois volta para o singular, como se fosse uma coisa escrita por uma outra pessoa acrescentada ali. E isso pode, então, ser colocado como sendo algo que foi uma resposta a necessidades posteriores da igreja. É o caso desses textos. Só para dar um exemplo muito claro, muito simples, eu quero que você compare na sua Bíblia o texto muito conhecido de Gálatas 3, 28, do apóstolo Paulo, que diz que não há renovador em Cristo, não há servo nem senhor, não há gentio nem grego, e não há também homem e mulher, não há mais essas distinções após o batismo em Cristo, todos são um em Cristo Jesus. Agora compare esse texto tão conhecido com o texto de Colossenses 3,11, e você vai perceber que o texto é o mesmo, mas tem uma diferença. As mulheres sumiram. Tudo do texto é igualzinho. A parte não há homem e mulher desaparece. Por que os grandes estudiosos veem essa situação? Provavelmente era uma cópia desse mesmo texto de Gálatas, mas por causa da igreja, em certo momento, na sua história, já não está aceitando tanto essa igualdade no Espírito Santo entre homens e mulheres, resolveram tirar um pouquinho daquele texto. Então, são situações que a gente precisa conhecer e entender a leitura do texto dentro dos seus critérios também de escrita e dentro do período em que cada um deles foi escrito e o que estava acontecendo nesse período. A Bíblia é um livro vivo, tanto que fala dos dias de até hoje aos nossos corações. E ela foi escrita também de forma viva, ela foi sendo escrita como resposta às dificuldades, aos problemas que iam surgindo, às necessidades que iam surgindo desde o momento da igreja. Então a gente precisa compreender a Bíblia desse jeito. Ela é um livro sagrado, ela é a palavra de Deus, sim, mas ela também foi escrita por homens, dependendo da necessidade que esses homens iam tendo no decorrer do tempo. E o Conversa Franca de hoje traz Lídice Meia, autora do livro Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja, um livro da editora Mundo Cristão. Lídice, há alguma personagem bíblica que você considera símbolo de resistência feminina na fé cristã? Sim, com certeza. Eu vou citar duas que eu acho importantíssimas e pouca gente também dá atenção a elas, justamente porque elas aparecem em apenas um versículo. E no mesmo texto, Romanos 16, Febe e Júnia, duas mulheres que são também silenciadas, desacreditadas até os dias de hoje. Febe, que o texto original diz que ela é uma diaconisa, e que muitas traduções bíblicas trazem como Febe que serve na igreja.
Sim, diaconia é serviço, com toda certeza, mas é muito diferente para um leitor ler que uma mulher, Febe, é uma diaconisa e ler que Febe é alguém que serve. Então a tradução modifica tudo. E a outra é Júnia. Júnia também aparece em Romanos 16, ela é dita como sendo uma apóstola. E no século XIII, resolveram considerá-la um homem. E aí, a partir de então, algumas Bíblias começaram a trazer o nome Junias, para parecer que era um homem. Veja na sua Bíblia se está Júnia ou Júnias. Júnia é nome feminino, Junias é nome masculino. O original é Júnia. Júnias foi uma tentativa também de transformar esta mulher uma apóstola, ou seja, alguém que conviveu com Jesus, assim como os outros apóstolos, e em alguém que é um homem que conviveu com Jesus. Essa ideia de colocar um S e transformar o termo masculino é algo que acontece apenas no século XIII e, infelizmente, algumas Bíblias até hoje trazem essa tradução como sendo masculino. Então, são duas mulheres que, com certeza, ainda resistem em Romanos 16 para mostrar que as mulheres tinham papel e importância na igreja nos seus primórdios. Uau! Que resposta é essa? Mas nós temos aqui o nosso ouvinte Arthur Mendes de Campinas, ele faz a seguinte pergunta: você poderia citar algumas mulheres que foram protagonistas na Bíblia e explicar a importância que tiveram dentro da sua história ou dentro da sua época? Arthur, ela vai responder. Duas aqui, né? Duas ela já respondeu, vamos lá. Vamos às algumas. Uma mulher que eu acho importantíssima também e pouco falada é a mulher samaritana. A mulher samaritana é a primeira missionária. Hoje, vocês ouvintes estão aqui citando missionários conhecidos. Então, já vamos falar de uma missionária. A mulher samaritana é uma mulher convidada por Jesus para ser aquela que vai levar a mensagem aos samaritanos. Ela é a primeira a evangelizar judeus samaritanos. Olha que maravilha. E uma mulher que muitos até hoje vão considerá-la como sendo uma mulher de má fama. O texto também não diz isso. Não é esta a ideia do texto, dizer que ela é uma mulher de má fama, mas também é uma interpretação que foi colocada com o passar do tempo para também desautorizar um pouco essa mulher samaritana. Então, Arthur, eu acho que ela é uma mulher importantíssima, ela ressalta essa ideia de ser a primeira missionária. Outra mulher que eu gosto demais é a Marta de Betânia, alguém também pouco falada nas igrejas, mas uma mulher que também recebeu de Jesus mensagens importantíssimas, como eu sou a ressurreição e a vida. Olha que coisa, uma mulher que faz uma declaração de fé igual a de Pedro. Tu és o Cristo, tu és o Messias. Então, muitas mulheres, sim, estão no Novo Testamento, das quais nós falamos muito e são tão importantes. Outra que eu posso citar é Priscila. Priscila, que conseguiu formar 3 igrejas, liderou 3 igrejas. Ela liderou a igreja em Éfeso, em Corinto, e liderou a igreja em Roma, segundo os textos de Paulo e de Atos. Então, observamos que, sim, as mulheres tiveram bastante protagonismo e talvez falte aqui a nossa leitura do texto com mais atenção para ver a presença e a atuação dessas mulheres. Lídice, hoje você mora em Portugal, por isso eu posso fazer esta pergunta: como você avalia o espaço da mulher na igreja evangélica brasileira hoje? Tem se ampliado. Eu percebo que há sim um espaço maior, tem sido conquistado por muitas mulheres que têm procurado realmente mostrar o valor da mulher. E eu vejo isso como professora, desde o momento que eu comecei a dar aulas, eu dei 25 anos de aula de teologia na Universidade de Mackenzie, e é interessante observar que muitas mulheres faziam parte do corpo discente, ou seja, do corpo de alunos do curso de teologia. E mesmo no curso de Ciência das Religiões, que eu também lecionei no Mackenzie por um bom tempo, muitas mulheres vêm buscando
o curso de Ciência da Religião. O que significa o quê? Que as mulheres estão buscando estudo, assim como você, Dora, que também fez teologia. Então já não é uma coisa de agora, é uma conquista que tem sido realizada já de anos para cá, desde a época da Dora, da teologia, e hoje muitas moças novas, com 18 anos, 19, 20 anos, que continuam buscando o ensino de teologia, buscando entender melhor, até para saber como se posicionar melhor na igreja, como atuar melhor, como dirigir melhor a sua vocação dentro do reino de Deus. Isso tem melhorado muito, sim, a compreensão dessas mulheres, elas têm conseguido se colocar melhor também dentro da igreja. É claro que ainda existem espaços fechados, mas também existe, eu acredito que realmente é o conhecimento que liberta, que traz essa verdade da presença, da possibilidade de atuar, a mulher atuar mais na igreja. Isso tem acontecido através da busca dessas próprias mulheres pelo conhecimento teológico. E quais resistências ainda persistem, especialmente em contextos mais tradicionais? Resistência acontece principalmente pelo medo, pelo receio do desconhecido. Principalmente homens, mas também mulheres, não vou dizer que são apenas homens, não. Há muita mulher que a gente pode chamar de machista. Há muitas mulheres também que acreditam que elas mesmas não têm poder, que elas não têm capacidade de executar certas funções e acham-se inferiorizadas perante certos homens. Essas mulheres também corroboram a ideia de que mulheres não podem liderar, mulheres não podem ensinar na igreja, mulheres não podem ter nenhuma atuação dentro da igreja. Elas também colaboram com o silenciamento. E muitos homens, líderes, que têm medo de perder também o seu local, sua característica de poder estar ali atuando, de poder estar ensinando, de poder estar tendo uma certa autoridade maior dentro da igreja. O medo é infundado, na verdade. Se o Espírito Santo, que atua em homens e mulheres igualmente, o Espírito Santo também vai capacitar tanto homens quanto mulheres para as funções que ele determinar. E isso não faz ninguém superior ao outro. Pelo contrário, somos todos servos de Deus nas mãos do Espírito Santo. E o Conversa Franca de hoje entrevista Lídice Meyer, ela que é antropóloga bíblica e também historiadora das religiões. E o nosso concurso cultural hoje vai presentear o livro da Lídice, Cristianismo no Feminino, a presença da mulher na vida da igreja. Você quer ganhar? Então você pode fazer uma pergunta para a Lídice ou responder a nossa pergunta. Quais as missionárias ou pastoras que hoje atuam no campo e você quer homenagear? Diga o nome delas. Escreva para 0974181456 ou através do YouTube, youtube.com/RTM-Brasil. Conversa Franca. Um bate-papo agradável e informativo sobre os mais variados temas. E o Conversa Franca hoje entrevista Lídice Meyer, ela que é antropóloga bíblica e historiadora das religiões e é escritora também. O nosso tema hoje, a presença da mulher na vida da igreja. Lídice, que conselhos você daria para as mulheres que sentem o chamado para servir, mas enfrentam barreiras na igreja? Dora, eu tenho sido procurada por muitas mulheres que têm passado por essa situação. Mulheres que se sentem vocacionadas, mulheres que inclusive têm preparo teológico, mas que estão numa igreja que as impede de atuar. E o que eu tenho podido falar a essas mulheres é o seguinte: não deixe que o Espírito Santo realmente esteja oculto do seu coração, não deixe que o Espírito Santo não atue na sua vida. Pelo contrário, deixe ele atuar. Então, de que forma isso pode ser feito? Se na sua igreja, a igreja onde você está, infelizmente isso não é possível, talvez seja necessário mudar até mesmo de denominação.
Às vezes, mudando de local, mudando de igreja, já resolva essa situação. Mas às vezes seja necessário talvez até mudar a denominação. Por quê? São denominações que já estão existindo há muitos anos. Não é você que vai conseguir fazer a mudança. Não é você que vai alterar o sistema cultural dessa denominação, dessa igreja. Então, peça orientação ao Espírito Santo e deixa Ele te orientar onde Ele quer usar você. E talvez não seja na igreja onde você está. Agora, qual o papel dos homens neste processo de valorização da presença feminina na vida da igreja? É essencial, com toda certeza. Se o Espírito Santo é o mesmo Espírito que atua em homens e mulheres, se homens e mulheres foram feitos à imagem e semelhança de Deus e recebem esse mesmo Espírito Santo, os homens que atualmente na nossa cultura brasileira têm sempre uma certa preponderância na liderança das igrejas, são eles sim que devem ser os primeiros a reconhecer esse papel feminino, a reconhecer que o Espírito Santo pode sim atuar através das mulheres e ajudar essas mulheres a conseguir realizar esta vontade do Espírito Santo na vida da igreja. Lídice, você poderia deixar as suas redes sociais para que os nossos ouvintes possam acompanhar o seu trabalho? Com toda certeza. Você pode me encontrar com o nome Lídice Meyer em todas as redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, e pode também localizar o meu site, lidicemeyer.pro, lidicemeyer.pro. No meu site você não só vai encontrar links para todas as redes sociais, como vai encontrar também aulas para assistir, palestras, vai encontrar entrevistas como esta, que também vai estar lá localizada, vai encontrar livros para download, sugestões de leituras, artigos para download, artigos para leitura. Então vai ter bastante material também sobre esse assunto e sobre outros assuntos correlatos também, para poder aprender mais, estudar. E, acima de tudo, lá também você vai conseguir contactar-me. Então, se alguma pergunta não pôde ser realizada nesse programa, se não deu tempo para responder algo, faça lá. Pode fazer no Instagram, Facebook, pode fazer a pergunta no meu site. E eu vou ter todo o prazer de te ajudar, te responder na medida do que eu puder. Lídice, muito obrigada por participar do nosso programa. Foi muito bom receber você novamente aqui. Mas que pena que o nosso programa acabou. Mas eu quero pedir para você não saia daí, porque nós vamos revelar depois do intervalo o ganhador do nosso concurso cultural. E você, quem sabe, vai ser o ganhador ou a ganhadora do livro Cristianismo no Feminino, de autoria da nossa convidada Lídice Meyer, publicado pela editora Mundo Cristão. Eu, Dora Bomilcar, já me despeço com muitas e muitas saudades. Até o próximo programa Conversa Franca. A produção deste programa contou com a participação da Michele Gomes e também da Karina. Na mesa de som, o Luiz Felipe e no corte de câmeras, o nosso Luan Teixeira. Até a próxima semana. Participe do programa Conversa Franca com Dora Bomilcar. Sugira temas e dê sua opinião. Envie um e-mail para ouvinte@transmundial.org.br ou pelo WhatsApp 11 9 7418 1456.